Ser sócio e administrar a empresa são coisas diferentes, mas na prática isso muitas vezes se mistura e fica mal definido no contrato. O resultado é uma sociedade com papéis mal delimitados e muito mais espaço para conflito. O meu nome é Emily Padron, eu sou advogada especialista em contratos e direito societário e hoje a gente vai falar sobre os cuidados que é preciso ter quando uma pessoa participa da sociedade e, ao mesmo tempo, assume a condução da empresa no dia a dia. Essa pessoa representa a operação, toma decisões, conduz negociações e faz a empresa andar. O ponto é que essa atuação precisa estar muito bem delimitada no contrato, porque se não estiver, a sociedade começa a caminhar com interpretações de um lado, expectativas do outro e pouca clareza sobre os limites dessa administração. E essa falta de clareza costuma aparecer quando a sociedade precisa lidar com alguma decisão mais difícil. E é aí que começam as dúvidas. O que esse administrador podia decidir sozinho? O que dependia dos outros sócios? E o que realmente nunca ficou combinado. No dia a dia, muita coisa acaba andando no automático, mas quando surge uma divergência, algum tipo de cobrança ou então necessidade de prestar contas, é quando fica muito evidente a necessidade dessa separação. Porque ser sócio é participar do resultado da empresa e ser administrador é atuar na condução dessa empresa no dia a dia. Tendo isso em mente, no seu contrato precisa ficar claro, por exemplo, se essa pessoa pode representar a empresa sozinha, que tipo de decisões ela vai poder tomar sem precisar consultar os demais sócios e em quais situações ela vai precisar de alguma aprovação específica. E nessa mesma linha também precisa ficar definido o que essa pessoa não pode fazer livremente. Às vezes a sociedade quer impedir que o administrador assuma dívidas em nome da empresa, assine contratos a partir de determinado valor ou então faça financiamentos a partir de um valor mais alto, venda bens importantes em nome da empresa ou então contrate alguém sem autorização prévia. E isso precisa estar expresso, porque legalmente se presume que o administrador tem poder para fazer todas essas coisas. Além dos poderes, entram os deveres. A sociedade pode exigir prestação de contas, apresentação de relatórios, respeito ao orçamento aprovado e cumprimento de regras mínimas de gestão. Ou seja, administrar não é só poder decidir. É também ter a obrigação de explicar, justificar e seguir os limites que a sociedade estabeleceu. E para que a gente possa exigir o cumprimento desses deveres, o contrato deve estabelecer o que acontece com esse administrador se ele ultrapassar os limites dos poderes que ele recebeu. Porque sim, a gente pode prever ali alguns tipos de penalidades para caso seja ultrapassado o que foi estabelecido pelos sócios. E é aqui que entra uma distinção importante entre o que vai ser definido no contrato social e no acordo de sócios. Porque ali no contrato social a gente vai trazer questões mais formais dessa administração, o que realmente é exigido pela lei. Então eu vou colocar como vai acontecer a nomeação desse administrador, quais são os limites do poder que ele tem e algumas questões que terceiros precisam saber para que aquela administração funcione no dia a dia da empresa. Só que toda empresa precisa de um nível de detalhamento maior. E é aqui que entra o acordo de sócios, onde a gente vai trazer questões mais pessoais da empresa, principalmente aquilo que a gente não quer que outras pessoas saibam, que a gente quer deixar mais entre os sócios. Então a gente pode trazer ali quórums mais específicos de tomada de decisão. Porque no contrato social, tranquilo, a gente vai deixar ali o administrador para terceiros, ele pode tomar as decisões pela sociedade. Mas internamente a gente tem um acordo de que determinados tipos de situação vão precisar passar pelos outros sócios. Quando esses dois documentos conversam, a gente tem verdadeiras ferramentas de gestão. O administrador sabe exatamente quais são os limites da atuação dele e os outros sócios sabem exatamente o que podem exigir. Se na sua sociedade um dos sócios já conduz a empresa no dia a dia, isso precisa estar muito bem traduzido nos documentos da sociedade, porque não basta a gente saber quem administra a empresa na prática. É preciso definir com clareza o alcance dessa administração. Para quem já percebe a importância desse tipo de estrutura, no Padrão Advocacia a gente tem um programa focado na organização societária de empresas, onde a gente se aprofunda na operação e na dinâmica entre os sócios para traduzir tudo isso nos documentos societários e fazer com que eles realmente funcionem como ferramentas de governança. Para entrar em contato com a minha equipe e a gente conversar de forma mais cuidadosa e aprofundada sobre a sua empresa, o contato da minha equipe está aqui na descrição. E já que você chegou até aqui, aproveita para ver o vídeo em que eu falo sobre o que é ter um acordo de sócios e como ele protege a sua empresa no longo prazo. Te vejo lá!